Olá pessoal, estou usando o meu celular como emulador, como desenvolvimento de software do Android. Para eu usar ele como emulador, eu vou mostrar as etapas para você para desativar ele. No meu caso, meu celular já está desativado, mas eu vou mostrar as etapas para você ativar o seu para ficar mais fácil. Vai depender da versão do Android. Então vamos lá. Primeira coisa, você vem aqui e coloca conf na procura do aplicativo, conf. Automaticamente, você vai descer e vai procurar sistema ou similar à versão do seu Android. Clicou em sistema, habilitou para você. Perceba, vai falar sobre o seu dispositivo. Você vai clicar em avançar aqui, ó. Em avançar, no meu caso, ó, já está colocando opção de desenvolvedor porque já está desbloqueado. Como que eu vou desbloquear, aparecer essa opção para mim no sistema? Eu vou subir, vou clicar em sobre o dispositivo, estarei vendo as características dos dispositivos, estarei descendo, ao eu descer está o número da versão. Eu vou clicar consequentemente uma sequência até ele falar que eu sou desenvolvedor, pode ser 7 a 12 vezes. Se eu clicar várias vezes, ó, no meu caso já fala que não é necessário, você já é um desenvolvedor. Você vai clicar quantas vezes for necessário, consequentemente até parecer que você é desenvolvedor. Você vai voltar pelo histórico, voltou pelo histórico, vai aparecer aqui, ó, opção desenvolvedor. Ativa ela, você vai subir e vai procurar, ó, a palavra depuração, a categoria depuração. E no meu caso já está ativado. Você vai colocar depuração e ativar. Toda vez que você acionar, ligar ele, automaticamente ele vai pedir um código, um serial para você. Você só aperta OK. Ele vai mostrar para você a depuração do seu celular. Beleza? Então, esta aula foi como você ativar o seu celular para usar como emulador. Beleza? Olá, pessoal. Estaremos dando o nosso contato com o primeiro desenvolvimento de Android. Então, iremos aprender por enquanto os elementos os elementos de visualização, de interface. O que a gente irá aprender hoje? Iremos aprender o que é um text view, que é um elemento de interface que exibe textos para o usuário. Como assim? É um rótulo, é um título que vai aparecer para o usuário. Vou explicar como funciona no Android, em XML. Estaremos também trabalhando com o Edit Text, que é uma entrada de texto, digitação para o usuário de dados. Iremos trabalhar com elementos visuais. E também trabalharemos com Button, que é uma interação com o usuário. Para que vai servir essa interação com o usuário? Perceba que elas são tratadas como forma de tags, ou seja, iremos trabalhar com o Android voltado com os elementos visuais através dos XMLs. Podemos também trabalhar com Android, através de API totalmente via Java ou Kotlin. Então vamos lá. Abre o seu Android Studio. Ao abrir seu Android Studio, ele vai aparecer essa tela para você aqui. Você vai dar um Start no projeto. Abrir Start. Ao abrir, ele vai abrir aqui, ó, fone e tablets. Ele vai abrir para você os templates. Poderíamos começar já do básico ou um Active vazia e assim um botão. Vamos começar totalmente do zero. Então vamos colocar ADD. Vamos dar Next. Aqui ele vai pedir o nome do seu projeto. Então eu vou colocar aqui, ó, TM. Lembrando que ele vai dar o nome do seu pacote. O pacote é a organização de classes, onde ele vai colocar todas as suas classes referente a esse projeto que você está fazendo. Aqui é onde você vai salvar este projeto. Então vamos lá, ó, vou salvar numa pasta. No meu caso, vou salvar numa pasta chamada Android, que já está aberto. Vou criar uma pasta, que se eu deixar jogado, vai criar um arquivo aqui do projeto. Vou criar uma pasta, e dentro dessa pasta vou salvar como TM, Tecnologia Mobile. Vou dar um OK aqui. Vou selecionar essa pasta. Vou dar um OK. Selecionei aonde eu vou gravar. Aqui qual é o tipo de linguagem que eu vou desenvolver. Qual que é a linguagem que eu vou desenvolver. Se eu vou desenvolver em Java ou se eu vou desenvolver em Kotlin. Opa, legal. Vou desenvolver em Java. Aqui é a versão mínima. Nós
temos mania de falar, quando a gente está desenvolvendo, que vou desenvolver para o Android 5.1, vou desenvolver para o Android 6, 7, 8. Não, a gente, na parte de desenvolvimento a gente fala API, e cada número de API é uma versão do Android. Então, por exemplo, aqui é uma versão mínima. Eu vou desenvolver numa versão de 5.1 para cima, ou seja, até a atualização atual, até o atual, que é o 10, 11 que está chegando no mercado. Então, essa é a diferença. Então, do mínimo, eu vou ter uma faixa, esse meu projeto ele vai ter uma faixa de Android que vai acessar. Vou clicar em Finish. Ao clicar em Finish, ele vai criar o projeto para mim. Espero um pouquinho. Ele demora mesmo um pouco. Ao ele criar o projeto, perceba que aqui em cima, ó, ele coloca Android, está criando toda a estrutura do seu arquivo. E aqui, ó, Synchrony, o que ele está fazendo? Como ele trabalha com Glandry, qual que é o problema? Ele está tentando sincronizar todos os projetos, está tentando atualizar, deixar sincronizado um compilador mais rápido com o seu projeto aqui em cima. Então o que acontece? Quando ele desenvolver isso, ele está deixando para você, você tem que esperar, não desenvolver, você tem que esperar essa atualização terminar aqui, ó, para você poder mexer aqui no seu código. Ele demora um pouco, depende da velocidade, dos recursos que você está utilizando no seu computador. Aqui em cima, em Project, é a aba que você está utilizando para o seu projeto. Perceba, opa, olha o que aconteceu. Ele deixou aqui para mim, ó, um pouco mais resumido, meus arquivos. Porque quando eu clico aqui nessa aba Projeto, aqui eu tenho uma forma de visualizar o meu projeto. Se eu colocar projeto, eu visualizo todas as pastas. TM, ó. Quando eu clico aqui, eu visualizo toda a pasta do meu projeto. Lembrando que eu só preciso me decorar qual pasta que eu tenho que usar, que é essa P. Só que imagine, toda vez que eu tiver que utilizar, eu tenho que usar navegar por aqui, seria mais fácil eu voltar e colocar que eu quero somente o projeto do Android. Daí ele resume para mim aqui, ó, o aplicativo que eu quero. E eu coloco em 3 pastas principais. Coloca também o Gladry do script do Gladry, que é o compile dele para mim, algumas pendências que ele instala para mim. E as pastas mais importantes são a pasta manifest, que é o arquivo XML, a pasta Java, onde vai ficar todos os meus códigos Java, e a pasta res, onde eu vou colocar meus elementos visuais. Então vamos lá, pessoal. Vamos criar o nosso layout. O que é um layout? Vamos criar o nosso elemento visuais, onde vai colocar esses views aqui, ó, button, edit text e text view. Voltando lá no Android Studio, perceba, como a gente criou um projeto do zero, sem nenhum template, ele não criou aqui, ó, uma pasta chamada layout. Então vamos criar essa pasta chamada layout. Eu posso criar essa pasta chamada layout, porque vai ficar mais fácil para mim. Então eu vou vir aqui no res, seleciono ele, botão direito, new, vou descer lá no XML, vou procurar aqui layout file XML. O que é um layout? É um container, é uma parte visual que eu vou visualizar nos meus elementos. Aqui eu vou colocar o meu nome do meu layout, vou colocar aqui, ó, aula 01. Aqui é o tipo de tag que eu vou usar. O que é um gerenciador de layout? É a forma que esse layout vai ser agrupado, vai ser colocado, como se fosse um HTML. Eu tenho uma div, eu tenho um header, eu tenho um section, eu tenho um nav, ou seja, são os elementos que vai agrupar isso. Então essa tag principal eu vou chamar de linear, que fica mais fácil de entender. Eu não vou mexer nela, vou deixar como padrão, vou deixar como finish. Ao eu colocar como finish, ele vai abrir um arquivo aqui para mim, ó, com XML. Espera um pouquinho. Lembrando, ó, ele está sincronizando, ele está fazendo o compile, ele está fazendo o Gladry, ele atualiza as informações. Ó. Eu atualizo, espero ele atualizar. Fica mais fácil para ele atualizar. Ao ele atualizar, opa, legal, agora eu consigo mexer. Perceba que aqui, ó, no projeto tem a estrutura do meu layout. Ele fez um layout.xml, ou seja, lembrando que eu falei, eu tenho aulas, eu tenho como fazer layouts através do API do Java ou através de interface gráfica do XML, que é como fossem tags. Eu vou diminuir aqui, ó. Perceba a seguinte forma, vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Só diminuir aqui. Aqui, ó, são as minhas partes visuais que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar tanto com IDEA, arrastando e clicando nos elementos, ou eu posso trabalhar com tags direto.
Nessa aula, primeiro a gente vai trabalhar com tags, depois eu vou mostrar como trabalhar com elementos gráficos, fica mais rápido, é clicar e arrastar. Provavelmente o de vocês, ó, aqui nessa parte Select Designer, quando você clicar aqui, ó, quando você abre pela primeira vez, ele está com design e Blueprint, que é essa aqui, ó, que é onde você tem a sua parte visual e você tem uma parte, na verdade, uma sombra que vai mostrar como funciona. Eu vou trabalhar com somente a parte de design, que fica mais fácil para mim. Aqui nessa parte aqui, ó, de designer, é onde você está. Se você clicar em text, você tem, vou diminuir aqui, ó, você tem somente, ó, o seu editor, seu XML feito. Lembrando que aqui na lateral, provavelmente de vocês, ó, deve estar com prévio oculto. Quando você clicar nesse painel, ele abre aqui para você, é como se você estivesse digitando e automaticamente, você pode ampliar aqui, ó, aqui no zoom, ó, você pode ampliar, como se você estiver digitando aqui, automaticamente ele vai aparecer os elementos visuais aqui para você. São duas formas. O designer, você visualiza ele já pronto. Você pode usar os componentes, ó, tá vendo? Os componentes, as painéis aqui, ó, vou clicar em palheta, para arrastar algum elemento visual. Ou você pode usar o text para digitar as tags e usar o preview para visualizar. Então vamos lá. Perceba que aqui, ó, ele especificou para você um arquivo XML, a versão e o tipo de caracteres vai usar. Colocou uma tag aqui linear, que é um gerenciador de layout, que eu vou mostrar isso aqui mais tarde para vocês. Perceba que é um container, tudo que tiver entre ele vai ser visualizado aqui. Então vamos fazer o teste, ó. Vou vir aqui, ó. Seguinte, iremos trabalhar com rótulo, elemento de interface. Então vou colocar aqui, ó, text, viu? Perceba que o Android Studio já aparece uma dica de opções para você, text view. Olha que interessante, o text view ele preencheu automaticamente para mim. O que ele está fazendo? Isso aqui é uma tag inline, ele abre e fecha automaticamente aqui, ó, por causa dessa barra. Mas como é um XML eu posso fazer flexível. Quando eu faço isso aqui, ó, tiro isso aqui e faço dessa forma, ela vira uma tag de grupo. O que é uma tag de grupo? Eu posso usar dessas duas formas, que aqui dentro vai ter outras tags. Mas por enquanto eu vou deixar ela linear. Quando eu coloco barra, assim, ela abre e fecha. O que isso aqui está dizendo aqui para mim? Eu vou abrir, aqui na lateral eu vou ampliar um pouquinho mais para vocês, ó. Aqui eu estou dizendo que eu vou abrir um elemento visual, text view, uma tag fica mais fácil, onde o Android, sempre vai ter um Android, linear widget, ou seja, vai pegar toda o widget, toda a largura do seu linear, da sua tela. Ele tem aqui eu posso especificar por medida, posso colocar DP, que eu vou explicar as medidas para vocês. Ou eu posso especificar com palavra de contexto. Que são palavras de contexto? Palavras reservadas. Por exemplo, quando eu colocar match parent, quer dizer o seguinte, pegue toda a largura do layout, toda a largura da tela. Legal. Se eu voltar, aqui é a largura. Agora, perceba que fez uma risca aqui para mim. Agora é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, elementos, a altura desse elemento visual. Então eu posso colocar por número, por exemplo, eu quero 50 dp, que que vai me falar que eu vou mostrar para vocês que é densidade por polegada, como funciona a unidade de medidas. Perceba que ele fez um quadrado aqui para mim, ó. Eu consigo já visualizar, ele fez, ó, um retângulo aqui para mim, ó. Começo a visualizar. Ou eu posso usar, ó, uma palavra reservada também chamada wrap content. Wrap content, deixa eu só voltar aqui. Wrap content, o que quer dizer? Perceba, ele vai se adequar ao tamanho do texto. Mas que texto vai mostrar aqui? Eu não tenho texto. Não tenho algo que texto. Então, eu tenho que colocar um texto. Se eu colocar um texto, ele vai se adequar ao tamanho do texto. Deixa eu só ampliar aqui para ficar mais fácil vocês visualizar. Ó. Vou puxar aqui. Legal. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho um atributo chamado Android .text. Android .text. O que é o Android .text? É o texto que vai ser visualizado para o usuário aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, digite o nome, ó, nome, é um rótulo. Olha que interessante, ele ficou o texto aqui. Eu posso colocar os outros atributos, ó. Eu posso colocar mais atributos, ó. Android
Android, dois pontos, vou colocar embaixo, ó, Parding. Opa, se você analisar, aparece um CS, né? Então eu vou colocar, ó, espaço de cima, ó. Então eu vou colocar top. Eu quero que de cima dê um espaço, vou colocar, ó, 10 densidade por poligado. Ó. Ele deixou, só que ele pegou do texto aí em cima. Eu não quero isso, eu quero um texto, assim vai indo. Eu quero uma margem. É o mesmo conceito do CS. Só que a diferença é que eu uso Android e algumas características parecidas. Salvei. Opa, legal. Eu visualizei meu elemento aqui. Vou voltar, estou na parte text. Vou visualizar na parte designer. Olha o que acontece. Mesma coisa. Eu posso arrastar o meu elemento através da palheta. Se eu clicar em arrastar, eu posso colocar aqui também. Só que por enquanto a gente está trabalhando com a parte de tag. Depois eu vou mostrar para vocês como usar outros elementos. Legal, vou salvar. Vou voltar, ó. Vou ver qual outro elemento que eu vou usar. Usei uma interface para o usuário. Usei alguns atributos do usuário. Agora eu utilizarei, ó, o Edit Text. O Edit Text é uma entrada do usuário digitar algo. Então a pessoa vai... Nome, opa, vai dizer para o usuário que tem que falar. Então digite seu nome. Vou voltar para o nosso Android e vou colocar aqui, ó, Edit Text. Edit Text, só colocar com a cinta certa que ele preenche para mim, ó. Edit Text. Cliquei, ele colocou já os elementos para mim. Deixa eu só... Edit Text. Opa, eu vou querer Layout Widget, Android Layout. Eu vou querer que ele pegue toda a largura da minha tela? Ou vou especificar uma medida específica para ele? Ou vou deixar ele adequar o tamanho que ele quer? Não, eu vou fazer por enquanto, eu vou fazer ele pegar toda a largura da tela. Então eu vou colocar aqui, ó, Match Parent. Pegue todo o conteúdo da tela, toda a largura da tela. Legal. Vou fazer ele se adequar ao tamanho. Eu posso colocar uma medida específica, eu posso colocar ripe. Vou colocar uma palavra de contexto, ó, ripe. Opa, legal. Interessante. Só que eu vou especificar para ele aqui, ó, qual é o tipo de entrada. Qual é o tipo de entrada? Vou vir aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, Android Input Type. Opa, se você analisar, parece um formulário, parece um input do HTML. Opa, é similar. O que você quer que ele entre? Ah, eu quero que entre texto, que seja alfanumérico. Ah, mas não está aparecendo aqui o meu tipo de texto. Ele não está aparecendo. Por que não está aparecendo? Por causa que a forma que o layout... Como assim não está aparecendo? Ó? Se você olhar, ele não está aqui. Ó. Porque é a forma que o layout está mostrando os elementos. Então tem uma palavra aqui que eu tenho que colocar como esses elementos visuais, essas tags, serão visualizadas aqui. Por enquanto está como padrão. Então eu vou colocar aqui em cima o elemento visual como Android, orientação. Vou colocar como vertical por enquanto, ó, vertical. Perceba que ele apareceu aqui, ó, uma linha. Ou seja, essa parte aqui, ó, é a parte que o usuário vai digitar. Lembrando que eu estarei explicando para vocês como é um gerenciador de layout. Por enquanto está aprendendo o que é elementos visuais. Legal, especifiquei. Olha que interessante. Todo elemento, ou toda tag, que a gente chama de views, que ele for fazer uma interação com Java, eu preciso ter um identificador. O que é um identificador? É a forma que o XML e o Java vão se comunicar. É como se fosse uma referência. Então eu tenho que colocar aqui, ó, eu tenho mania de colocar em primeiro para ficar mais fácil. Então eu vou colocar um referenciador, que é o Android, .id, ou seja, é um identificador. É como que eu vou pegar esse elemento via Java. Olha que interessante. Para eu colocar esse elemento, sempre eu vou colocar, entre aspas, arroba, mais id, barra. Esse nome é um nome único. Como assim é um nome único? Eu vou colocar um nome que não pode ter no meu projeto. Vai ser único. Por isso que ele é identificador único. Vou colocar aqui, ó, campo nome. Legal. ID campo nome. Ele salvou para mim. Ele fez essa referência aqui para mim, ó. Vou salvar. Ele criou, ou seja, ele criou
um rótulo para a pessoa, criou um campo de entrada para a pessoa digitar, porém, o que falta para essa pessoa? Faltou uma interação. Como assim faltou uma interação? Faltou algo que essa pessoa tem que clicar e fazer o o dado que essa pessoa digitou, fazer algo, fazer algum tratamento ou algo parecido. Daí a gente vai fazer o quê? Iremos trabalhar agora com o botão. Como assim com o botão? O botão, ele vai esperar algo, ele vai pegar alguma coisa. Então vamos voltar para o nosso código e vamos colocar um elemento de botão aqui, ó. Button. Lembrando que sempre a primeira palavra é maiúscula, button, daí ele completa o resto. Button. Button. Opa, button. Ele completou para você aquela mesma ordem. Você quer que o botão pegue toda a largura? Você quer que o botão pegue toda a altura ou determine o tempo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o match. Opa. Vou colocar aqui, ó, o match, palavra match parent. Opa, começou a aparecer. A altura, eu posso colocar um valor relativo, eu posso colocar um valor de contexto, eu vou colocar um valor de contexto, wipe content. Legal, apareceu o botão aqui para mim, é uma parte cinzenta. Depois eu vou mostrar para vocês como personalizar isso. Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar um rótulo para ele. Lembrando que tem alguns atributos aqui que são universais, ou seja, ele posso usar em qualquer outro tipo de característica, como se fosse um HTML. Então eu vou vir aqui, ó, e tem um atributo chamado Android. Olha que interessante, em vez de você ficar colocando Android 2 pontos, você pode escrever já direto o nome do atributo, ó, text. Ele já aparece para você aqui, ó, text. Quando você clicar, você vai colocar aqui a seguinte forma, o nome, você vai colocar aqui, ó, clique. Ele vai tratar isso para você. Opa, legal. Fizemos nossos elementos visuais. Fizemos nosso elemento visual. E agora, o que eu tenho que fazer? Se você voltar no designer aqui, ó, olha aqui embaixo, ó, designer, você tem seu elemento visual. A pessoa vai digitar, só que, porém, você não vai conseguir fazer nada. Agora você precisa fazer o quê? Você tem um elemento visual feito através do XML, que se você olhar aqui, ó, no projeto, que é o layout XML. Agora você tem que fazer um Java para ele poder visualizar esse elemento. Então você vai vir aqui no Java, botão em cima dele, botão direito, New. Você vai descer aqui em atividade, que é uma tela. Você vai vir aqui, ó, atividade. Você vai subir, vai colocar Input Active. Clicou, ele vai abrir uma tela de contexto para você. Aqui vai ser um arquivo do Java que você vai criar. Ele vai dar um nome de sugestão, main active, que é o nome principal. O que você vai fazer? O que eu tenho mania de fazer? Sempre colocar o nome do XML em cima do arquivo Java. Então eu vou colocar aqui, ó, aula, vou colocar minúsculo, aula 01. Aqui em gerar um layout, você já tem um layout, então você não vai precisar. Se você deixasse clicado aqui, checado, ele já criaria para você um XML. Como a gente fez ao contrário, a gente não vai fazer isso, então eu vou desativar. Aqui ele vai colocar o nome do pacote onde você está usando, o nome do pacote. E aqui é a linguagem. Apesar de você já ter feito o seu projeto voltado para Java, você pode mudar com o contexto nela. Vou deixar com Java mesmo. Vou clicar em Finish. Ao clicar em Finish, ele vai criar, perceba aqui para mim, ó, ele colocou um arquivo Java dentro do meu pacote, ele criou um arquivo para mim do Java. Olha que interessante, deixa eu só dar um Enter aqui. Ele criou para mim, importou, falou que é o nome do meu pacote, importou algumas classes para mim e criou uma classe aqui para mim que é o nome da minha aula aqui. Estendeu o app component active e sobrecarregou o método principal dele, que é o onCreate. Esse método principal é o que vai carregar a tela que eu quero. Legal. Agora é o seguinte, eu preciso fazer o XML ser referenciado para o Java. E como que eu faço o XML ser referenciado para o Java? Entre eles, eu tenho uma classe chamada R, que é responsável por essa interpolação de dados, fazer essa comunicação entre os dois. E para isso, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que pegar a referência. É como se fosse um DOM, para quem está acostumado com HTML, um DOM do HTML, como fosse isso. Eu tenho que ter um interpretador no meio, eu tenho que ter uma classe no meio para isso. E como que eu faço isso? Eu tenho uma classe, um método, que é dentro do método onCreate, para referenciar, que chama
set content views, e esta classe, vai ser responsável por pegar esse layout. Só que para isso eu tenho que falar da seguinte forma: R, que é o nome da classe, que é fazer essa interpolação, procure a pasta chamada layout. Dentro dessa pasta, procure o arquivo. Olha que interessante, está vendo aqui na lateral? É o ID que ele gera, essa classe R gera. Só que você vai colocar só o nome da aula. Você não vai colocar a extensão, aula 01. Ele pegou para você. Então esta parte, ó, ele pega, ó, referencia, né? Referencia o layout. XML é a parte inicial, então são essas etapas. Ele inicia, ele pegou. Tá, legal. Ele pegou essa tela. E aí, o que eu faço agora? Eu preciso visualizar. Como assim visualizar? Eu preciso ver, ó, no meu celular, aparecer. Lembrando, eu estou emulando no meu celular. Como que eu faço isso agora? Então, lembrando que você tem que estar com o desenvolvedor e depuração ativada. Então você vai faltar o seguinte, ó, o que você vai fazer? Você vai ter que vir aqui, ó, no Manifest Android, provavelmente o seu está assim, Android Manifest, você vai clicar nele. Ele vai mostrar, é um dos arquivos principais do Android, que eu estarei mostrando para vocês como configurar elas, como funciona mais detalhadamente. Primeiro estamos se preocupando com os elementos visuais. Aqui ele fala o tipo da versão, o tipo do aplicativo, os temas, deixa eu só dar uns temas e assim vai indo. Aqui o que interessa pra gente é o Active. Quando ele fala Active, é a tela do Java que você criou, é a tela. Perceba que ela colocou Android Name. Quando ele coloca ponto, está falando que está no mesmo diretório chamado aula, que é esse aqui, é o nome desse arquivo. Perceba que é uma tag de grupo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu preciso de algumas tags para filtrar, para falar que esta tag aqui, ó, é responsável por esta classe aqui, ela é responsável por ser a primeira tela. E como que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que aplicar um filtro. Então eu venho aqui, ó, intent filtro, é uma tag de grupo, intent filtro, apliquei. Só que isso aqui não é o suficiente, eu tenho que falar, eu tenho uma tag inline que é responsável, ó, essa é a tag principal. Essa active vai ser responsável por chamar ela. Então você vai vir aqui, ó, vai colocar active name, você vai colocar android ponto intent ponto active ponto main. Ou seja, esta é a tela principal. Chame ela. Ativa. Só que, porém, eu tenho que mandar ela lançar. Então, eu tenho que usar uma categoria nela. Então, eu vou colocar mais uma. Categoria. Name. Ó, name. Vou colocar Android. Ponto. Intent, qualquer intenção. Ponto. Categoria. Ponto. Launch. Não se preocupe se você não está entendendo isso. Eu vou mostrar para você apenas uma aula de como funciona o tipo do Android Manifest. E vou fechar. Vou tirar. Eu posso tanto deixar como ele está colocando, ou deixar falar que é uma tag inline, que ela abre e fecha ela mesma. Salvei. Foi o suficiente? Não, não foi o suficiente. Eu só estou falando por projeto que essa classe é a tela principal e que essa classe vai chamar esse XML aqui. Então agora eu preciso emular ele. Como que eu faço para emular? Você vai vir aqui, ó, app, clicou em app, edit. Você vai vir aqui, ó, provavelmente o seu vai estar aqui Android, você vai clicar, vai estar o nome do seu aplicativo, app. Você vai provavelmente, o de vocês, ó, vai estar com um erro escrito aqui embaixo. Deixa eu só mudar. Especificação. Provavelmente os seus vão estar com um erro aqui, porque você não especificou qual que é o emulador. Então vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que você vai fazer, selecionar ele. Você vai vir aqui, ó, selecionar o tipo do aplicativo. Primeiro, você vai vir aqui, ó, você vai escolher qual que é o por default. Ou por default, ou especificar o URL. Como o nosso não está por default, a gente não tem o default, então você vai especificar aqui, ó, pela URL, ó, especificação do Active.
Quando você clicar aqui, ó, cliquei, ele vai aparecer, ó, o nome do seu Active. Lembrando, esse Active aqui, ó, ele tem que estar com main e categoria. Não, se não tiver, ele não vai conseguir, ele vai dar erro ao emular. Cliquei nele. Opa, legal. Ativou. Ao ativar, agora você tem que especificar. Aqui, se você quiser especificar, ó, como você vai emular. Você vai querer emular pelo USB ou pelo emulador? Ou vou deixar a escolha quando você dá um F5? Eu vou deixar como está padrão. Vou colocar em aplicar e vou colocar OK. Legal. Lembrando, vou dar uma olhada aqui no meu emulador. Ó. O meu emulador está normal. Vou puxar até aqui para o canto. Ó. Vou puxar para quando aparecer. Vou puxar um pouquinho aqui, ó, na parte de sincroniza o bootler. Opa! Puxar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Agora, quando eu clicar aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Cliquei. Ele vai aparecer uma tela para mim. Ó. Espera um pouco. Apareceu a tela. Opa, não apareceu meu emulador. Vamos ver. Vou voltar. Olha que interessante. Ó. Ele demorou um pouco para aparecer meu celular. Quando ele apareceu meu celular, ele tirou. Por quê? Ele vai aparecer uma tela pedindo permissão. Quando eu dar um OK, ó, espera um pouco. Ele apareceu para mim, ó, o meu emulador, porque ele apareceu uma tela de permissão para emular. E apareceu meu celular aqui, ó. Quando eu dar um OK, ó, perceba, aqui embaixo a saída, ele está mostrando a saída para mim. E automaticamente aqui, ó, ele está falando que está instalando. Espera um pouco, está instalando. Se tiver algum erro, você pode ver no terminal, desculpa, o log, que ele vai mostrar os tipos de erro. Ou você pode deixar aqui, ó, no bootler que ele está instalando. Log, você vê quais são as possíveis causas que ele não vai rodar, se ele não rodar. E o bootler, ele já faz uma coisa compactada. Espera ele instalar, espera ele processar e vamos visualizar aqui, ó. Espera um pouquinho. Vamos ver se ele vai aparecer aqui para mim, ó. Só um minutinho. Ó, tá processando aqui embaixo, ó. Espera ele processar. E vamos lá ver. Só um minuto. Realmente demora um pouco, tem que esperar. Está instalando uma APK. Opa, subiu aqui para mim, olha que interessante, ó. Subiu o nome nosso. Esse aqui é o nome do nosso projeto, que é o label que eu vou mostrar para vocês. Subiu aqui para nós o nome, a parte do texto que a pessoa pode digitar, ó. Só que, porém, quando ele clicar, ó, não vai fazer nada ainda. Não vai fazer nada. E aí, como que eu faço para pegar essa interação? Lembrando que, por enquanto, a gente fez o nosso XML. Agora ele vai fazer a nossa interação. Então, vou voltar para o nosso código. Ó. Olha que interessante, eu não preciso parar, igualzinho o Visual Studio, para começar. Eu posso parar meu código para desenvolver meu emulador. Eu posso desenvolver com ele ativado. Então, vamos voltar lá no Java. Clica no Java. Agora, ele tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que ativar. Primeira coisa, vou mostrar os dois aqui. Vou mostrar o XML. Ó. Vou para parte text. Você tem que pegar, ó, só diminuir aqui. Você tem que pegar, diminui aqui. Você tem que pegar o texto, que é o edit text que a pessoa digitou, e você tem que, quando você clicar, primeira coisa, vamos pegar o edit text aqui, ó, o edit text. Volta para o Java, eu tenho que fazer ele pegar. Se lá o edit text é uma tag, no Java eu tenho uma classe com esse nome. Eu vou fazer ela global aqui, ó. Então, lembrando, se lá no XML eu tenho uma tag edit text, aqui, ó, se no XML eu tenho um edit text, no Java eu tenho uma classe. Então você vai colocar aqui, ó, edit text. Opa, ele apareceu. Ele já mostra onde pertence essa classe, edit text. Ele coloca aqui para você, importa automaticamente. Dá um nome para essa classe, vou colocar aqui, ó, campo, ponto e vírgula. Legal. Eu declarei uma variável do tipo de text. Agora eu vou pegar ela como referência. Olha que interessante. Eu vou vir aqui, ó, campo, dentro do onCreate, ó, dentro do onCreate, campo, igual. Eu tenho que converter ela, ó, eu tenho que colocar aqui, ó, edit text. Legal. Por quê? Ela dá uma desavença entre o XML e o Java. E eu vou colocar uma palavra reservada. Vou colocar find by ID, find view by ID. Opa!
Lembra do ID? Ele está falando, opa, você vai pegar qual ID? Se você olhar aqui, ó, eu coloquei um ID identificador. Aqui, ó, coloquei um ID identificador. O que você vai fazer? Você vai pegar este nome aqui, pelo Java. Então você vai vir aqui, ó, R, lembra, tem uma classe R, que é que faz a interpolação entre os dois, entre o JavaScript, desculpa, entre o Java e o XML, então você vai colocar ponto, só que você vai colocar o nome da tag, do atributo lá, ID, ponto, ele vai aparecer todos os atributos que tem. Olha que interessante, ele apareceu o campo nome e automaticamente aparece o nome de uma constante. Pegou aqui para você. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Opa, legal. Só isso é o suficiente? Não. Por que acontece? Ele tem que pegar o botão, a referência do botão. E vamos voltar para o XML. Ó. No XML, nós não colocamos o ID dele para pegar. Então vou colocar o ID. Ó. ID. Vou colocar arroba mais, eu vou colocar aqui, ó, BT, para ficar mais fácil, BT, que é o botão. Pega. Vou salvar, vou voltar para o Java, e vou pegar a mesma referência. Se lá tem uma tag, eu tenho uma classe também do botão. Então eu vou declarar aqui, ó, como global. Button, e vou colocar aqui, ó, BT. Apesar de ter o mesmo nome, não quer dizer que seja a mesma coisa. Uma é do Java e outra é do XML. Então vamos voltar lá, vou vir aqui, ó, e eu vou fazer assim, ó, BT, fazer a mesma coisa, vou pegar a referência, deixa eu colocar aqui, ó, referência do XML, elementos, visual. Então vou vir aqui fazer agora dessa forma, ó. Então vamos lá, BT, que está lá em cima, igual. Qual que é o tipo da tag? Qual que é o tipo que está aqui em cima? É button. Então você vai colocar button aqui, ó. Button. Legal. Como você vai pegar ele? Através do find views ID. Eu tenho uma classe que faz essa comunicação entre dois, R, ponto. Qual que é o tipo do atributo? ID, ponto. E perceba que ele apareceu BT. Opa, legal. Isso é o suficiente? Não, isso não é o suficiente. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso, na verdade, agora, fazer um evento. Então, fazer um evento do botão. Por que eu fazer um evento do botão? Como assim? Quando, deixa eu só colocar aqui para você, quando ele clicar, ele tem que pegar o nome da pessoa aqui. Então, vamos voltar lá. Ó. Quando ele clicar, ele tem que pegar o nome da pessoa. Então, olha que interessante. Então, vamos criar um evento do botão. Então, você vai colocar a seguinte forma. BT, ponto. Eu vou criar um evento. Set, olha que interessante, ó. Set onClick, olha que interessante, apareceu set onClick, lister, quando eu clicar, ele coloca para mim o tipo do evento. Dentro desse evento eu tenho que criar o disparar dentro dele. Eu vou fazer uma coisa simples, vou disparar dentro dele. Então eu vou colocar aqui, ó, new view.onClickList. Quando eu clicar, ó, ele já cria para mim, ó, espera um pouco. Opa. Deixa eu ver, travou. Ele já cria para mim um evento. Ó. Espera um pouquinho. Ele já cria o evento, clique para mim aqui. Ó. Eu posso fazer depois separado. Mas como eu fiz dessa forma, ele fica somente interligado a esta classe. Eu não vou poder emprestar esse evento. Então é o seguinte. Legal. Fiz isso. Apareceu para mim. Porém, quando eu clicar, vai acontecer alguma coisa? Não. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que mostrar para o usuário? Eu vou mostrar um pop-up. Como assim um pop-up? Uma tela, uma fumacinha que aparece por um determinado tempo e apaga. Como é chamada essa tela? Olha que interessante. Ó. Essa tela é chamada de toast. O toast, ele serve para exibir por um período de tempo uma informação. Chama de um pop-up. Acho que muita gente já usou isso. Então vamos voltar lá, ó. Vamos voltar para o nosso código e fazer um toast. Então, ó, exibir um toast. Então vamos lá. Eu tenho várias formas de criar esse toast. Então eu vou vir aqui e vou fazer da seguinte forma. Vou colocar toast.macText. Ele aceita 3 parâmetros. Esses 3 parâmetros que ele aceita, ele fala da seguinte forma. Qual é a classe que você quer visualizar? A classe é essa. Então fica mais fácil você colocar o nome da classe. Como que é a nossa classe? Aula
01, ponto. Vou colocar it's, esta aula. It's, vírgula. Qual é o texto que você quer mostrar? Eu posso colocar entre aspas aqui, ó, o texto que eu quero. Só que eu quero fazer uma coisa dinâmica. Como assim dinâmica? Eu quero pegar quando a pessoa digitar o texto, ela aparecer para mim. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Como que é o nome, vírgula? Como que é o nome da referência do Java que pegou o text view? É campo, então eu coloco campo. Olha que interessante, eu posso usar os métodos do Java que vocês estão acostumados. Ponto, get, text. Retorna para mim o texto. Opa, legal. Um parâmetro já foi, 2 parâmetros já foi. Um é a classe e o outro é o texto que eu vou colocar. Vírgula. Qual que é o próximo? O próximo é o período de tempo que você quer. Então eu vou colocar, ó, toast, ponto. Eu tenho 2 períodos. Eu tenho longo e curto. Eu vou colocar curto aqui, ó. Curto. Legal. Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui, ó. Ponto. Eu vou mandar ele mostrar. Show. Opa. Ponto. Show. Ponto. Show. Ponto e vírgula. Acabou. Então eu vou salvar e vou emular, ó. Vou mandar emular de novo, ó. Emular. Vou pedir para ele abrir o meu celular. Apareceu o meu celular, vou dar OK. Vou subir, perceba, ó, ele está aqui, ó, rodando aqui, ó. Tá rodando. Se eu quiser ver uma coisa mais detalhada, eu venho no Kate. Ó, log Kate. Opa, volto. Vamos ver se ele vai abrir no meu navegador, ó, no meu emulador do meu celular. Vou voltar pro Boulder e vou esperar ele rodar aqui, ó. Espera um pouquinho, ó. Tá instalando. Opa, apareceu para mim. O que eu vou fazer agora? Eu posso digitar um nome qualquer, Emerson, qualquer dados. Vou pedir para fechar aqui. Quando eu clicar em clique, ó, olha o que acontece. Apareceu o Emerson aqui para mim. Beleza? Então tá, pessoal. Isso aqui foi apenas uma introdução da aula do Android, dos elementos visuais. Estamos se preocupando somente com os elementos visuais. Na próxima aula estarei detalhando cada vez mais os componentes. Tá bom? Tchau, tchau.